Os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões. Se essa frase impactou você, continue conosco, pois hoje vamos falar sobre a filosofia do cachorro louco. Sim, falaremos sobre os cínicos, em especial sobre um dos seus maiores adeptos, o filósofo Diógenes. O cinismo é uma corrente filosófica da Grécia Antiga pertencente à chamada escola do helenismo. O helenismo foi um período da história da Antiguidade Clássica marcado pela decadência do mundo grego antigo e pela expansão territorial do Império Macedônico. Compreendido entre a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. e a anexação da Península Grega e suas ilhas por Roma em 146 a.C., foi uma época de grande sincretismo cultural e intercâmbio intelectual em decorrência com a expansão liderada por Alexandre Magno sobre os gregos, egípcios e persas, os quais foram dominados pelo projeto romano expansionista logo depois, o qual terminou por dominar o antigo Império Macedônico de Alexandre Magno. Os cínicos valorizavam a virtude sobre os prazeres morais, ou seja, eles buscavam um tipo de prazer mais simples e natural, negavam todas as formas de prazeres apreciado pela cultura da sociedade nos costumes sociais, e desprezavam acúmulos de bens materiais em detrimento de uma vida seguida pela virtude. Para os filósofos cínicos, exercer a virtude era o mais importante feito, vivendo de acordo com aquilo que eles pensavam, se voltando para os prazeres simples fornecidos pela própria natureza. Essa corrente filosófica já estava bem estabelecida na Grécia Antiga pelo mestre de Diógenes, o filósofo ateniense Antítenes, de 440 a.C. a 365 a.C., o qual por sua vez era discípulo de Sócrates, que viveu em 470 a.C. a 399 a.C., mas teve a sua importância durante o período helenístico com Diógenes. E embora a popularidade do movimento tenha diminuído ao longo do tempo, alguns aspectos do seu pensamento influenciam outras correntes filosóficas e ainda podem ser encontrados em algumas ideias posteriores, como os próprios estoicos. A grosso modo, pode-se dizer que o estoicismo demonstra um certo respeito pelas ideias de Diógenes. Mas por que cachorro louco? A etimologia da palavra cínico vem do grego kínikos, que significa igual a um cão. A ideia de chamá-los de cão estava relacionada à vida simples e despojada que os cínicos levavam, pois eles andavam pelas ruas com apenas um manto como vestes e um saco no qual carregavam comida. Suas atitudes de dormir, de comer e a falta de pudor em suas necessidades fisiológicas indicavam um certo desprezo pelas regras sociais e um apreço por aquilo que era natural ao homem, ou seja, o culto à beleza da natureza e aos seus frutos que alimentam a vida. A essa altura, você já deve ter chegado à conclusão de que não é uma filosofia para você. Mas acredite, assim como tudo na vida, saber aproveitar a estrutura do pensamento e aplicar os conceitos em seu dia a dia é a sabedoria em seu estado mais sofisticado. Assim, como veremos, os cínicos eram uma corrente filosófica com algumas ideias radicais e levadas a ferro e fogo, como a rejeição de tudo que não promovesse virtude pura, como família, o dinheiro, a sociedade, pois isso poderia gerar prazeres não naturais ao homem, algo que tornava o homem ambicioso, desonesto e rendido aos vícios. Era preciso levar uma vida simples. Havia uma busca por viver somente da natureza, ou seja, a autossuficiência, a não necessidade de aparatos sociais. Outro ponto era a renúncia à felicidade quando essa está relacionada ao dinheiro, à fama, ao poder ou ao prazer. Contudo, o cinismo, ainda que não tenha deixado um conjunto complexo de obras de seus adeptos, deixou alguns princípios bem definidos, tais como: a vida tem como objetivo a felicidade e a lucidez, portanto, é preciso combater a ignorância, a arrogância e a presunção. A felicidade não depende de nada que seja externo ao indivíduo, pois a virtude está na conduta moral do homem, naquilo que está em seu interior e no modo como ele age. A felicidade e a lucidez só é alcançada ao se viver de acordo com physis, a natureza, por meio da razão logos, a razão humana. Os falsos julgamentos de valor causam a arrogância, e esse falso julgamento gera emoções negativas e desejos não naturais que podem levar ao vício. Por isso, é preciso lucidez para combater a arrogância. A eudainomia, ou seja, o estado de contentamento estável, de felicidade, só se desenvolve se o ser humano for anárquico e autossuficiente. Além disso, é preciso exercer a apatia, a virtude e a indiferença diante das mudanças da vida. Apenas as práticas que recusem o prazer é que são capazes de provocar a evolução do ser humano, para que ele se liberte das influências da sociedade.
O cínico é aquele que desafia os dogmas sociais, ou seja, as leis, as convenções, os costumes que são tidos como certos e verdadeiros. É preciso se libertar das preocupações com a morte, da saúde ou com o sofrimento de si e dos outros. Por fim, a sabedoria consiste no agir, não no pensar. Por meio desses princípios e dessas características é que os cínicos desenvolveram seus ensinamentos e deixaram seu legado. A essa altura você provavelmente deve estar pensando o que isso tem a ver comigo. Eu vou sair por aí morando nas ruas, gosto do meu banho quente, do aconchego de minha casa e família. Sim, você tem razão. O cinismo é uma filosofia antiga e inaugural. Ela não deve ser seguida à risca, mas deve servir como uma reflexão sobre nossa supervalorização das estruturas sociais, o que nos causa ansiedade e frustração neste mundo de hoje. Entender o pensamento e aplicá-lo com moderação em sua vida vai te tirar um peso dos ombros, pois os cínicos acreditavam que o homem deve ser autônomo e autossuficiente, tratando o mundo com indiferença, pois a felicidade deve vir de dentro dele e não do seu exterior. Um fato curioso é a lenda qual ilustra bem esse pensamento. Que Diógenes, durante um suposto encontro com o imperador Alexandre, então o homem mais poderoso já conhecido, Alexandre havia solicitado para que Diógenes pedisse o que quisesse, e este pediu apenas que Alexandre saísse de sua frente, pois estava tapando o sol. Essa afirmação destaca o desprezo pela organização social e a relação com a natureza e o simples para o bem viver. É estar bem consigo mesmo, sem necessidades não naturais, como a aprovação e o orgulho de outros. Bom, se você chegou até aqui, nosso muito obrigado. Deixe seu comentário dizendo aí se teria coragem de vir como um cínico ou não. Pois agora vamos explicar algumas sentenças, ou máximas se assim o preferir, que estruturam o pensamento dos cínicos. São elas: buscam um homem honesto. Os cínicos valorizam a honestidade e a autenticidade acima de tudo. Essa máxima sugere que encontrar alguém verdadeiramente honesto era uma busca rara e digna. Eis que essa virtude é um estado de espírito difícil de alcançar e demanda muita disciplina interior. Elogiar a si mesmo desagrada a todos. Os cínicos desencorajavam a vaidade e a autopromoção. O conceito é simples. As pessoas não estão interessadas por seus feitos o tanto quanto você está. É o ato de elogiar a si mesmo. É o ato da busca por aprovação. É como se a pessoa dependesse do aval do outro para se sentir bem. Ela se torna escrava da vaidade. O amor é uma ocupação de quem não tem o que fazer. Para os cínicos, o amor era visto como uma distração das preocupações mais importantes da vida, como a busca pela virtude e sabedoria. Ela turvaria a sua razão. O insulto ofende a quem o faz e não a quem recebe. Essa máxima enfatiza como proferir insulto é prejudicial para o agressor, pois revela a sua própria falta de autocontrole e virtude. De outro modo, se sentir ofendido é uma escolha nossa. Deixar que outras pessoas nos afetem por uma ofensa é entregar a ele a chave para a nossa felicidade, tornando-se escravos das vontades de outrem. A sabedoria serve para reprimir o jovem, para consolar o velho, para enriquecer os pobres e para enfeitar os ricos. Para os jovens, a sabedoria pode servir como um guia para ajudar a tomar decisões sábias e evitar erros. Para o velho, pode proporcionar conforto e sabedoria. Para os pobres, pode ajudar a encontrar a maneira de melhorar a sua situação financeira. E para os ricos, a sabedoria pode ajudar a usar a sua riqueza de forma responsável e ética. Embora a frase tenha um aspecto crítico que revela a ignorância dos jovens diante a vida e o conforto que os mais velhos sentem em alegar ter sabedoria. Da mesma forma, a ignorância em que mergulham os mais pobres por falta de sabedoria e o status social que deixa para o rico que diz saber muito. A liberdade para falar é a coisa mais bela para um homem. Os cínicos valorizavam a liberdade de expressão e a franqueza. Essa máxima ressalta como a capacidade de falar abertamente era uma qualidade admirável. Um filósofo só serve para machucar os sentimentos de alguém, disse Diógenes. Isso reflete a crença cínica de que a busca pela verdade muitas vezes envolve desafiar ideias preconcebidas e crenças, o que pode ser doloroso para aqueles que se apegam a elas. De outro modo, os cínicos preferiam agir do que manter-se em divagações puramente teóricas sobre a vida. O tempo é o espelho da eternidade. Os cínicos viam o tempo como uma reflexão da eternidade, destacando a importância de viver em momento presente em vez de se preocupar com o futuro ou com o passado. Sou apenas mais uma criatura insignificante do mundo. Pensar de outro modo é moldar o ego irreal e alimentar o desejo. Essa máxima enfatiza a humildade cínica e a ideia de que nos considerarmos insignificantes nos ajuda a superar o egoísmo e a busca por desejos mundanos. Há um afastamento do pensamento narcisista de que o mundo ou a má sorte nos escolhe em suas tragédias e também em suas glórias. Para eles, Logos faz tudo perfeito e sem concepções como bem ou mal.
pois quem qualifica as coisas desta forma somos nós mesmos e nossos pensamentos sobre a realidade. Em resumo, os cínicos buscavam viver o máximo possível próximos das leis da natureza, desprezando aquilo que é construção social. É viver de acordo com o que diz e não conforme as construções de leis, morais e regras sociais. Por isso, viviam de forma a lembrar a vida dos animais, sem pudor e sem se preocupar com dilemas da vida em sociedade. O que podemos aproveitar do cinismo? Convido você a refletir profundamente sobre as prioridades que construímos em nossa vida. Muitas vezes, damos grandes importâncias a que, no final das contas, não acrescentam valor a uma vida plena e feliz. Preocupações constantes com as redes sociais, com o que os outros pensam ou fazem, o desejo de adquirir bens por mero status, a dependência emocional dos outros, a falta de amor próprio e a excessiva preocupação com a aparência são todos os exemplos de distrações que podem nos afastar do que realmente importa. A filosofia do cachorro louco, dos cínicos, nos lembra a importância de viver de forma a valorizar as pequenas coisas em nosso dia a dia, valorizando a simplicidade, a honestidade e a busca pela virtude. Embora não seja necessário adotar esse estilo de vida radical, podemos nos inspirar em seus princípios para encontrar um equilíbrio mais saudável em nossa vida moderna. Por isso, ficamos por aqui. Siga nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe com alguém e até a próxima. Um forte abraço.